Glória a Deus, aleluia. Isaías 53 e o verso 11 diz assim a palavra do Senhor: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. João capítulo 1 e o verso de número 29. Evangelho segundo João capítulo 1 e o verso 29. Diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, meus irmãos? Queridos, conforme nós temos falado, já é esta a terceira quinta que nós estamos tratando de assuntos que nós chamamos de as doutrinas da graça. Falamos na primeira quinta-feira sobre a depravação total, na segunda sobre a eleição incondicional. Incondicional por quê? Porque não haveria condição alguma do homem ser salvo se não fosse pela graça de Deus, pela sua eleição. E nesta noite nós vamos falar sobre talvez dos 5 pontos o mais difícil de ensinar, talvez, não digo mais difícil de entender, pelo Espírito você vai entender facilmente, mas talvez mais complexo para muitos que não estão habituados com a doutrina, com a palavra. Conforme agora há pouco o irmão Célio disse na sua introdução, que as pessoas estão tão levadas para o engano, para as heresias, que quando você vem com a doutrina, com o ensinamento certo, coerente e correto, as pessoas não conseguem assimilar, não conseguem recebê-los. Mas como a palavra nos informa que quem convence é o Espírito Santo, então eu fico tranquilo para pregar debaixo da graça de Deus, pela direção do Espírito Santo, informar a palavra do Senhor, transmitir a palavra, e com certeza pessoas vão ser agraciadas com o conhecimento para que possam crescer para a honra e glória do Senhor. Expiação limitada ou definida. Algumas pessoas preferem falar, e até eu prefiro, expiação particular. Há uma pergunta que se faz, e essa pergunta ela é bastante pertinente, de modo que a pergunta é: por quem Cristo morreu? Por quem Cristo morreu? Por todos ou pelos eleitos que nós falamos na semana passada? Vamos voltar nossos olhos para Isaías 53. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Ele quem? O Cordeiro, aqui é Jesus, que foi levado como cordeiro ao mundo e tal. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então nós temos esse versículo aqui em Isaías, que vem desde o primeiro versículo dizendo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Há uma pergunta, 2 perguntas aqui logo de cara. E se você vier descendo, vai seguindo aqui, você vai observar sobre Cristo na cruz do Calvário, na obra que Ele fez pelos pecadores. Então, quando nós olhamos para isso, nós ficamos observando que Cristo veio fazer uma tarefa, veio realizar uma obra tremenda, que, como nós temos falado constantemente, ninguém poderia fazer, somente o Senhor. E o que nós temos que colocar e apresentar aqui é a eficácia desta obra, dessa expiação. Então expiação particular ou limitada? Repito a pergunta: por quem Cristo morreu? Por todos? Ou pelos eleitos que Ele elegeu, Deus o Senhor, segundo a sua vontade? Então nós temos aqui aparentemente um impasse, mas doutrinas da graça tem que ser estudada com muita aplicação. Não é passar o olho, destacar um versículo ou tirar um texto do contexto que você se perde todinho na palavra. Se você não for um exímio estudioso, atento à palavra,
atento ouvidor, os que pregam, os que ensinam, ser atentos nas minúcias dos seus estudos, no decorrer da caminhada você se perde, porque você vai achar que a Bíblia se contradiz. Você vai chegar no momento e falar, não, a Bíblia se contradiz, e a palavra não se contradiz. O que acontece é que nós, às vezes, muitas vezes, não buscamos entendê-la de forma coerente como deve ser. Observe, eu vou ler aqui o versículo de Mateus 20 e o verso 28. Essa palavra muitos, ela é intrigante, ela nos traz informações. Muitos, ele verá o seu trabalho e ficará satisfeito, o trabalho da sua alma, com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a todos? Não, a muitos. Antes de ler e de seguir com o ensino, você vai observar que às vezes tem gente que fala assim, não, quando a Bíblia, e agora, muitos ou todos? Morreu por muitos ou morreu por todos? João 3,16, porque Deus amou o mundo e tal. Muitos ou todos? O mundo inteiro, todos? Como é que é? Eu vou explicar mais para frente, mas só que de cara eu quero deixar já entendido que tem gente que defende que todos na Bíblia quer dizer todos os eleitos e apenas isso. Na verdade não é bem assim. Às vezes a Bíblia fala todos, exatamente todos, e às vezes a Bíblia fala todos que não são todos, é o todos do contexto. Por isso que não pode passar o olho assim e correr, você se perde. Se você não observar o contexto, você não vai entender a palavra de Deus. E eu estou aberto a responder perguntas que fizerem. As que eu não souber, as que eu souber eu respondo na hora. As que eu não souber, eu vou atrás da resposta bíblica para que haja graça no coração e paz também, evidentemente. Porque se você olhar para eu vou falar depois, mas eu quero já de cara. Para Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão a todos ou todos quem? Não, todos. Todos. E mais na frente, daqui a pouquinho eu vou chegar lá, nós vamos ver que todos nem sempre é todo na totalidade. Vou explicar bem isso já, só para abrir a mente, para começar já a preparar o terreno. Mateus 20:28 diz assim, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então não são todos, mas nós vamos encontrar versículo que fala todos, mas vamos chegar a uma situação de entendimento e compreensão pelo todo da Escritura, não por uma parte descontextualizada, mas pelo todo das Escrituras. Mateus 26, verso 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que foi derramado por muitos para a remissão de pecados. De novo, muitos não são todos, correto? Vamos lá. Mas por que eu estou falando muitos aqui, aplicando e dizendo que ele morreu por muitos, mas não por todos? Eu vou dar razão do que eu estou falando, por que eu estou falando isso? Pela palavra. Hebreus 9:28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. De novo, muitos, não todos. Isto é, ele morreu pelo seu povo. Então primeiro ele morreu por muitos. Agora olha para Isaías, aí do ladinho que você estava agora há pouco, 53:8. Então nós entendemos que ele morreu por muitos. Muitos quem? Já de cara, muitos os eleitos, que nós falamos na semana passada. Agora olha aí Isaías 53:8, está do ladinho aí. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Se você olhar para Mateus 1:21, você vai ver a mesma coisa dizendo que ele veio morrer pelo seu povo. Vamos lá para Mateus, eu nem marquei aqui, mas está na memória. Mateus 1 e o verso 21. Esse eu não coloquei no esboço, mas está na memória. 1:21 de Mateus, olha só o que diz. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então nós começamos a fechar um cerco aqui. Morreu por muitos, morreu pelo seu povo. Aí alguns teólogos entendem, o seu povo ali ele começou a aplicar sobre os judeus.
Mas se você adentrar nas escrituras, nos ensinamentos e nos estudos da palavra, você vai ver que esse povo engloba gentios e judeus. Em Efésios você entende isso. Mas há uns que defendem ainda os judeus, mas o povo de Deus, por quem ele morreu, são os eleitos. Vamos lá? Ele morreu pelo seu povo. Mateus 1:21, nós entendemos que dará à luz um filho, o anjo falando para Maria, né? Dará à luz um filho, e a instrução era essa, e ele ia morrer pelo pecado do seu povo. Então morrerá por muitos, pelo seu povo. E agora esse aqui é um texto que eu já li com vocês, já preguei algumas vezes, já citei em algumas pregações, e eu faço necessário eu entrar nesse versículo, nessa passagem, que está em João 10, verso 14 e 15. João 10, 14 e 15. Olha bem. João 10, 14 e 15. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço as minhas ovelhas e dou a minha vida pelas ovelhas. Não está ficando claro já? Eu imagino que com a graça de Deus, coração aberto, bom senso, nós começamos a entender que a obra que Cristo fez na expiação limitada, para muitos até parece uma injustiça, mas vamos explicar bem, vai ficar bem claro que não tem nada de injustiça. Tem amor e tem misericórdia, porque está escrito aqui, vou repetir: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Por muitos, pelo seu povo, pelas suas ovelhas. João 10 mesmo, verso 26 ao 29. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Está falando para um povo que não acreditava. Ele estava pregando, estava ensinando, estava falando. E judeus ali, pessoas, multidões, massas, cabeças tribais, líderes, sei lá, sacerdote, muitos ali não queriam, não. E ele falou: olha, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Então aqui nós temos começou a clarear que a expiação que Cristo fez na cruz do Calvário é para o seu povo, é para muitos, é para as suas ovelhas. E essas ovelhas que ele vai dar a vida, ou que ele deu a vida, melhor dizendo, elas estarão sendo agraciadas com essa salvação, e que de maneira alguma alguém vai arrebatar das mãos do Senhor. Eu me recordo de um pastor batista que falou uma frase há alguns anos atrás, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: nenhuma gota do sangue de Jesus foi desperdiçada. Nenhuma gota. Nenhuma gota. Então, olha agora para Atos dos Apóstolos 20 e o verso 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então eu estou falando que ele morreu por muitos, pelo seu povo, pelas suas ovelhas e pela igreja. Vocês estão entendendo? Morreu por todos ou por muitos? A Bíblia fala muitos. Morreu pelo seu povo, morreu pelas suas ovelhas e morreu em resgate, derramou o seu sangue pela sua igreja. Então há uma linguagem na Bíblia, que nós estamos falando aqui de ovelha, evidentemente ovelhas são os eleitos, os salvos em Cristo. E quando nós falamos isso, se você olhar para Mateus 25, você vai ver que tem bode e tem ovelha. Então ele não morreu por bode, ele morreu por ovelhas. E vai ter bode no dia do juízo final, no grande dia do trono branco, vai ter ovelha à sua direita e vai ter bode à sua esquerda. E ele morreu pelas ovelhas, e pelas ovelhas as quais ele morreu, nenhuma vai se perder. Por isso que não pode ser só um dos 3 ou um dos 5 pontos. Nós temos que pegar todos os 5 pontos, porque um vai complementar o outro e você vai ter entendimento.
No primeiro ponto, nós falamos sobre a depravação total, que o homem é depravado e não tem como chegar a Deus. No segundo ponto, falamos sobre a eleição incondicional. Deus é que vai até o pecador que caiu profundamente e o resgata. E como ele faz isso? Ele faz isso eficazmente. Porque esse também é chamado de expiação eficaz. Ou seja, por quem Cristo morreu não vai se perder. Então nós olhamos e dizemos assim: então quer dizer que eu sou eleito, eu vou pecar à vontade. Já falei isso aqui em outras pregações, inclusive na semana passada creio que falei também, que quem é eleito pelo Senhor, ele é chamado para viver uma vida santa diante de Deus. Se na sua mente já tem uma mente de viver uma vida ímpia, absolutamente não foi alcançado com a salvação, porque a salvação nos põe peso da espada da justiça, ou melhor, do juízo, e nos leva a entender que pela justiça de um ato de Cristo na cruz do Calvário é que nós não estamos mais indo para o inferno, e estamos eleitos em Cristo, salvos em Cristo. Então deixa eu só discorrer um pouquinho aqui sobre o problema de todos e também o problema de muitos. Todos sem distinção não é a mesma coisa que todos sem exceção. Todos sem distinção é esse todos da Bíblia, sem distinção: rico, pobre, alto, baixo, preto, amarelo, negro, vermelho, asiático, tudo sem distinção. Mas não é todos sem exceção, porque o todos sem exceção leva ao universalismo. O universalismo o que é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, então acabou, ninguém vai se perder. Uma outra pergunta se faz necessário fazê-la: todos vão para o céu? Não. Todos vão para o inferno? Não. Se nem todos vão para o céu e não todos vão para o inferno, como é que nós podemos achar um denominador comum para entender isso? Então não é todos sem exceção, é todos sem distinção de cor, de raça, de cultura, enfim. Mas sem exceção não. Isso seria universalismo. Universalismo, ou seja, conversando uma vez com um espírita, ele me falou o seguinte, um espírita kardecista, ele falou assim: no final todo mundo vai se dar bem, porque ele vai morrer, vai nascer, vai reencarnar, né? E depois vai melhorar, se melhorar não volta mais para esse plano, vai para outro planeta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. No fim das contas tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. Alguns falam, de outras religiões, falam sobre o purgatório, que o indivíduo vai para lá, passa lá um período de tempo, depois daquele período ele vai para... Não é isso que a Bíblia nos informa. Olha só que interessante, eu preciso ler com vocês 1 Timóteo 2, de 1 a 6. Vamos lá comigo? Eu quero pregar bem devagar. Se eu não conseguir fechar essa mensagem hoje, eu continuo na quinta que vem. Eu não quero correr, eu quero... Claro que eu não vou esgotá-la, tamanha a sua extensão de conhecimento, de informações, mas eu não quero correr aqui para fechar em 1 hora, 50 minutos, nada disso. 1 Timóteo 2, olha bem, do verso 1 ao verso de número 6. 1 Timóteo capítulo 2, aqui está, de 1 a 6. Preste bem atenção. Admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada e em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Você ouviu isso? Está escrito isso daí? Vamos lá de novo. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Na teologia arminiana, eles pegam isso daqui e fazem um banquete. Vocês estão errados. Ele morreu. O que Cristo veio fazer na expiação na cruz do Calvário? Ele veio dar uma possibilidade de salvação, ou ele veio salvar eficazmente? Possibilidade de salvação coloca sobre o homem a autoridade, e salvação eficaz coloca, como de fato é, a soberania sobre Deus.
Porque por todos quantos Cristo morreu, esses não vão se perder, eles vão chegar ao conhecimento. Então quer dizer que a igreja não vai mais evangelizar e cruzar os braços? Absolutamente, até porque eu não sei quem é eleito, não tenho que estar perguntando quem é que ele diz ser. Eu tenho que ir e pregar o evangelho conforme a Escritura nos informa. E eu clamando ao Senhor que Deus tenha misericórdia, que cheguemos aos eleitos, que eles venham ouvir o evangelho, porque Ele, o Senhor, é que vai nos levar. É Ele, o Senhor, que na cruz do Calvário eficazmente salvou, e é Ele, o Senhor Jesus, que vai abrir, o Espírito Santo vai abrir o coração, vai fazê-los conhecerem, convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Eles vão chegar diante do Senhor pela graça. Então observe, na teologia arminiana, eu falei um pouquinho na primeira mensagem, Jacobus Arminius, um teólogo holandês, ele tinha na sua máxima, digamos assim, essa ideia de que as pessoas, pegando de Pelágio e tal, que as pessoas podiam cooperar com Deus, que o pecador pode realmente não está morto em ofensa e pecado. Eu falei isso na primeira mensagem sobre Agostinho. Agostinho trouxe uma teologia, uma doutrina clara. Olha, o morto não pode fazer nada, como é que ele vai fazer uma coisa? Deus que age graciosamente, monergismo, ação de Deus única, sem homem. Mas eles têm assim, não, é por todos, e o homem decide. Tomei a minha decisão por Jesus. Nós não lemos Romanos 3 na primeira mensagem? Que todos pecaram, estão destruídos, ninguém busca Deus, não há quem... Todo mundo se extraviou, vieram as costas, não há quem tenha temor, nada, todo mundo deixou. E eu disse, está todo mundo indo para o inferno, na eleição incondicional ele vai lá e elege, desde antes da fundação do mundo, segundo a sua vontade, elege. Agora escute, como é que eu resolvo essa situação aqui, irmão Célio? Como é que nós, pregadores da palavra do Senhor, de linha reformada, vai resolver essa situação? Eu vou ler o versículo 4. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Olha isso. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Aí o Paulo continua dizendo aqui, mas eu quero parar aqui, porque é aqui que me interessa para essa mensagem. Olha que coisa difícil. Lembra que nós falamos? Como é que você fala, Monselho? Texto fora de contexto para justificar um pretexto. Texto fora de contexto para justificar um pretexto. Eu posso muito bem fazer da minha doutrina um cavalo de batalha em cima de um versículo? Não, eu preciso de contexto. Olha só, eu vou ler o versículo 4 isolado. Quem é esse que quer? Deus, né? Porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Lembra do contexto? Deus tem todo o poder, sim ou não? Alguém pode impedir o agir de Deus? Agindo eu, quem impedirá? Ora, mas isso aqui está dizendo que quer que todos os homens sejam salvos. Querer é uma vontade. Ele quer que todos os homens sejam salvos. Mas por que então que não serão todos salvos? Você já conheceu numa pregação que você fez, num evangelismo, talvez na família, 10 filhos, 8, 7 são firmes, servem ao Senhor, dá uma balançada aqui e ali, mas de repente levanta e está lá e tal. Mas 1, 2, 3, nunca vai para a eternidade, passa pela morte, nunca confessou Jesus. Já conheceu isso? Já conheceu? Tem na minha família gente ali que nunca quis saber. Eu não sei se daqui para frente vai, mas até hoje não. Entendeu? Então, como é que é isso daqui? Como é que eu explico isso daqui? Como é que o texto me diz? Porque isto é bom e agradável diante do nosso Deus Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Observe. Volta comigo para o versículo 1. Eu não estou com pressa nenhuma, queridos. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graças por todos os homens. Olha bem, não é todos aqui? Todos. Pelos reis, começou agora a dar uma definição de quem são esses todos, reis. E por todos que estão em eminência, governador, prefeito e assim por diante. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Começou a apontar para quem? Olha, todos os homens que estão em eminência, os reis, o governador, o prefeito, o patrão, o dono da empresa, entendeu?
Olha bem, Paulo está falando, faça oração por todos esses homens, para que eles, porque é da vontade de Deus que, olha só, que quer que todos, mas não é sem exceção, é sem distinção. Matou a charada, checkmate. Porque se eu falar que não é isso, eu tenho que assumir o universalismo. Se eu não falar que é isso, meu irmão, eu tenho que dizer, todos vão, vai chegar num dia lá, já me perguntaram, na última hora, meu amigo, última hora é agora, para começar a conversa. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, não é? Mas na última hora, meu amigo, Cristo disse que nenhuma das ovelhas dele vai se perder. O que nós temos que fazer é anunciar, é pregar o Evangelho, porque Deus quer que todos os homens, sem distinção, conheçam a verdade. Reis, presidente e assim por diante. Volta aqui, vai lá versículo 6 agora. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Por todos o quê? Sem exceção? Não, sem distinção. Para o que mora numa palafita, num trapiche, num farrapo, para o que mora num palácio, para o que mora no melhor lugar, para aquele que mora sem distinção. Lembra na semana passada? Acho que foi na semana passada que eu falei sobre um carcereiro que era o funcionário público, a mulher rica e a menina que era escrava. Foi semana passada que eu falei, né? Sem distinção, tanto um quanto o outro. Mas agora eu lhe pergunto, todos serão salvos? Então é universalismo. Vamos lá para a palavra? Olha só, é muito interessante, é muito forte isso, né? Olha só, João 15, 18, olha aí, João 15 e o verso 18, olha só o que diz a palavra do Senhor. Cadê o 18? Está aqui. Falando sobre o mundo agora, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre... Deixa eu continuar aqui com o mundo, aqui, com todos, depois eu vou para o mundo. Então, todos os tipos de homem. Olha só, Romanos 8:32. 8:32. É que é muita informação, é muita coisa. Romanos 8:32. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará com ele também todas as coisas? Uma outra, difícil de entender, uma pegadinha? Não, é que precisa do contexto. Sem o contexto nós ficamos vendidos. Sem o contexto nós vamos nos perder, não vai encaixar as peças. O contexto vai dar essa liga, esse encaixe. Olha só, eu não estou lendo os versículos todos anteriores e posteriores por causa do tempo, realmente, de fato. Depois eu lhe aconselho a fazê-lo em casa. Romanos 8:32, verso 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Todos nós quem? Desse contexto. Quem é o todos nós desse contexto? Paulo está dizendo, todos nós, a igreja em Roma. Que quer dizer, em outras palavras, os eleitos. Então, uma carta para a igreja de Roma. Olha, o Senhor Deus nem poupou seu filho, mas não poupou, antes o entregou por todos nós, a igreja em Roma. Porque se for todos nós sem distinção, sem exceção, aliás, acabou. Então qualquer um que estiver fazendo o que quer que seja, está salvo. Não, Cristo não veio dar uma possibilidade de salvação. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem, eu as conheço, e nenhuma das ovelhas que o Pai me deu vão se perder, nenhuma. Isso é uma certeza que a Bíblia nos dá. Queridos, é tão gostoso pregar com essa liberdade, e não é todo lugar que você tem essa liberdade, por dois motivos. Um, porque as pessoas lhe oprimem, lhe colocam barreiras, não, você prega até aqui só. O outro é que não tem conhecimento mesmo, no caso, acho que tem a maioria. Olha só, Coríntios 15, verso 22, 1 Coríntios 15, verso 22 e o verso 23. Olha bem, Coríntios 15, né? 22
e 23. Presta bem atenção, bem atentos. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha bem a situação de todos aqui de novo. Não é um negócio difícil? Tem dois todos aqui dentro de um mesmo versículo dizendo, o contexto aqui fala da ressurreição dos mortos e tal, etc. Porque assim como todos, esse primeiro todos é todos mesmo, sem exceção. Entendeu? Porque todos pecaram. E se todos pecaram, lembra do contexto? Eu estou em Coríntios. Se você buscar lá em Gênesis, se você for para Romanos 5, você vai entender que realmente é a queda profunda, etc e tal. Por um homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado da morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Olha o contexto, fechando a conta aqui, ó. Observe. Porque assim como todos morrem em Adão, Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Todos, eleitos e não eleitos, morreram em Adão. Olha que coisa tremenda. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Que coisa difícil agora, não é? Não, não é. Porque todos vão ser vivificados em Cristo. Continua lendo comigo para você ver como é que é. O primeiro todos é o todos sem exceção. O segundo todos é o todos sem distinção, de toda classe, tribo, raça, nação, mas que difere da primeira porque é dos eleitos. Lê comigo aí. Vou ler de novo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Já não deu outro ar aqui? Olha só. Assim como todos morrem em Adão, todo mundo, todos morrem em Adão. Todos serão vivificados em Cristo. Ué, então é universalismo? Não, olha o seguinte versículo, só para você entender. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Você entendeu, meu irmão? Os que são de Cristo vão ressuscitar. Vai lá para 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16, 17, 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo, morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E quem não morreu em Cristo? Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, levados à presença do Senhor nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora corre comigo lá também, não marquei aqui, mas está na memória. Corre comigo lá para João, capítulo 5, verso 24. Só para contextualizar isso que eu estou lendo aqui, para reforçar o que eu estou lendo aqui. João 5, verso 24, Evangelho. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não terá, tem. Você que é crente em Jesus Cristo, você não terá, você tem. Põe na sua cabeça de uma vez por todas. Tem. A expiação é eficaz. Você tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Estava morto em ofensa e pecado. Passou da morte para a vida. Vamos lá, continua comigo. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Os que a ouvirem viverão. Todos ouvem. Aqui está falando da pregação, a primeira ressurreição. Os que são pecadores, como eu e você, mas que ouvimos o Evangelho, que recebemos vida em Cristo. Esses que não recebem, eles não vão ouvir, eles não ouvem, mas todos quando ouvem, têm a vida eterna. Aqui espiritualmente, beleza? Muito bem, ótimo, fechou, checkmate. Agora, eu estava em Coríntios, falando sobre a ressurreição do corpo, dizendo que, também espiritualmente falando, lógico, todos morrem em Adão e todos vão ser vivificados em Cristo. Efésios 2:1, e vos vivificou. Na sequência do contexto de Coríntios, fala da ressurreição de corpos, e corpos em glória. Aí começa dizendo, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Entendeu isso? Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então quem não é de Cristo, como é que vai ficar a situação?
Continua comigo aí, verso 28, de João 5 mesmo. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Você entendeu o contexto de Corinto? Aqui está dizendo, quem ouve a voz do Senhor, ele vem da morte para a vida, do pecado para a vida em Cristo. Em Corinto nós lemos agora há pouco ali dizendo que, eu vou ler de novo o 15, 22 e o 23, para nós não perdermos como nós falamos na minha terra, o fio da meada. Olha só, 1 Coríntios 15, 22, diz assim, cadê? Aqui do ladinho. Porque assim como todos morrem em Adão, morte espiritual, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos que são vivificados só são vivificados em Cristo. Não é que todos sem exceção, é todos sem distinção. Senão não encaixa. Dá a impressão que há controvérsia na palavra, mas não há. Depois virá o fim, aliás, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Porque quem fez bem, nós lemos em João, sairá para a ressurreição da vida e outro para a ressurreição da condenação. Não foi o que lemos em João 5, 29? Então agora corre comigo lá para Daniel 12. Glória a Deus, que também não está nos meus gostos, mas estou seguindo o que Deus está me dando aqui e está indo muito bem. Glória a Deus. Daniel 12 e o verso de número 1. Cadê Daniel 12? Verso 1 e 2. Naquele momento, ou naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Só está no livro quem foi expiado pelo sangue de Jesus. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para desprezo e vergonha eterna. Pegou? Encaixou? Então esse todos sem distinção é o que me faz entender que todos, às vezes é todos, sem exceção. Todos pecaram, todos morreram em Adão, todos estão distantes de Deus, todos não buscavam o Senhor, todos não queriam com Deus. Mas quando ele fala aqui, Deus amou o mundo. E agora? Falei de todos, agora tem o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse está muito fácil, né, gente? Diga-se de passagem. Porque só vai todo mundo, cosmos, não, mundo, que mundo? O mundo dos eleitos mesmo, irmão. Porque só vai... Deus tem poder para salvar todos sem exceção? Claro que tem. Mas ele fez isso no plano? Não. Qual é o critério? Isso aí eu não sei. O que eu sei é que por quem Cristo morreu vai chegar o Evangelho. Por quem Cristo morreu, chegar-se-á a conhecer e estar diante dele. Nenhuma gota do sangue de Jesus vai ser perdida. Nenhuma gota. Aprendam isso, guarde isso no seu coração. Me lembrei do pastor, que eu gosto muito de ouvi-lo, um pastor famoso. Ele falou o seguinte, uma frase muito interessante, ele deu como é que fala? Uma ilustração muito interessante, dizendo o seguinte, ele usou até o nome de João, né? Jesus morreu por João, expiou João, perdoou João, só que João não quer a salvação em Cristo. Então João tomou a decisão de não ir a Cristo. Ele tomou a decisão de não ir a Cristo. Eu não quero Cristo. Aí eu preguei, o irmão Sérgio pregou, o irmão Fábio pregou, minha esposa pregou, a irmã Maria pregou, todo mundo pregou 10, 15, 20, 50, 60, 70, 80, 92 anos. João partiu para a eternidade, não confessou Jesus, não viveu o Senhor, mas Jesus morreu por ele, foi para o inferno. Como que pode Jesus morrer por alguém? O seu sangue foi desperdiçado. Você entendeu como é que é a lógica? O seu sangue foi desperdiçado. Sendo desperdiçado, por quem Cristo morreu, não pode mais ter condenação. Porque o justo, que nós lemos lá de Isaías 53, justificará muito com a sua justiça.
De modo que se João foi expiado na cruz, e ele não quis, ele foi superior a Deus, ele foi soberano mais do que Deus. Eu não quero Jesus, eu não quero salvação, e vai para a eternidade no inferno. Aí chega no inferno e está lá João. Jesus olha assim: puxa vida, João, eu morri por você e você não me quis, hein? Desperdicei meu sangue com você. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor do Deus vivo, que é todo poderoso, Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra, onde quer que seja. E claro, já deu para entender que eu não vou conseguir concluir. Eu estava até esperando que eu não ia conseguir concluir esse meu esboço dessa ministração de hoje. Mas na próxima quinta eu vou dar sequência. Mas deixa eu só andar mais um pouquinho aqui. Só mais um pouquinho aqui, ó. Em Adão, todos morrem. Em Cristo, todos são vivificados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a condenação é esta: o Filho veio, o homem o rejeitou. Amaram mais a glória do homem do que a glória de Deus. Amaram mais as trevas do que a luz. Então como é que eu faço com a situação do mundo? Bom, só quem crê em Jesus é que é salvo. Então depende de mim? Não depende de mim, porque até para crer eu preciso da ação de Deus. Lembra que eu falei na primeira mensagem? Na segunda? Que Ele é o Senhor que nos faz acreditar, é Ele que dá o arrependimento, é Ele que move nosso coração para nós acreditarmos na salvação em Cristo. Olha o tamanho da queda, olha a profundidade da queda. Foi terrível, foi profunda, foi algo assim tenebroso. Algo que nós temos que tratar com cautela, com critérios e com cuidado, e com muita insistência, e apresentar mesmo, e anunciar, e pregar mesmo, e falar com autoridade, falar com veemência mesmo sobre essa situação do pecado, porque muitos já não têm mais anunciado, não têm pregado, não têm falado, não querem apresentar a mensagem, não querem pregar o Evangelho, não querem anunciar. Olha só, Atos, também não está marcado no meu esboço hoje, 13:48. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Eleição incondicional. A eleição incondicional mostra que a expiação particular é a mais coerente com o amor gracioso do Senhor Deus. Porque todos estavam indo para o inferno, Deus elegeu. Pronto. Tendo os elegidos, o que aconteceu? Ele expiou eficazmente. Então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser. Gente, pelo amor de Deus, quem fala assim não é eleito nem aqui nem na China. Aliás, diga-se de passagem, na China tem muitos crentes dando muitos louvores ao Senhor lá, em meio a muita perseguição. Olha só, João 3,16 é o mais conhecido, né? Agora vai para João 17,9. Olha só, Deus amou o mundo dos eleitos, claro, não tem como, mas olha para João 17, verso 9, Evangelho. João 17, verso 9, para você entender o que diz o texto, a palavra, o versículo, e no seu contexto nós vamos entender um pouquinho. 17, verso 9. Está escrito assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Deus amou o mundo? Olha isso. Você entendeu? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crê, só vai acreditar os eleitos. Guarda isso na sua cabeça. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Você entendeu? A salvação, meu querido, é uma ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ação de amor entre Deus Pai e Deus Filho, com ação gloriosa, tanto de uma como de outra pessoa da Trindade. É algo assim profundo, algo que talvez difícil de entender. Eu sei que é difícil, irmão. Eu falei dos 5 pontos, e dos 3 que eu falei até agora, tem mais 2 ainda. Certamente esse é o mais difícil. É o mais difícil. Somente a expiação limitada exalta Cristo como Salvador. Nenhuma gota do seu sangue foi em vão.
Olha só, Levíticos 17, e nós vamos encerrar em 5 minutinhos. Levítico 17, do verso 10 ao verso 16, presta bem atenção. Levítico 17, verso 10 ao verso 16. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, porém a minha face e a extirparei do meu povo, do seu povo, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. E todo homem entre os naturais ou entre os estrangeiros que comer corpo morto ou dilacerado, lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde, e depois será limpo. Mas se não lavar, nem banhar sua carne, levará sobre si a iniquidade. Olha só, deixa eu pegar aqui 2 versículos aqui, ou talvez só o 14. Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Eu não vou falar sobre o preceito de comer carne, essas coisas agora, que não é o assunto, não vai nem dar tempo mais, né? Nem dá tempo, isso aqui fica para uma outra ocasião, que Deus nos permitir. Observe, a vida da carne está no sangue. Sem o sangue não há expiação, sem derramamento de sangue não há remissão. Olha Isaías 53:11 de novo. 53:11 de novo. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte, verso 12, de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Fazendo o quê? Derramando sangue. A vida da carne não está no sangue, ele derramou sua vida, sua alma, sua vida, pelos pecadores, pelos eleitos. Olha só, Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão. Não há, o que é remissão? É resgatar, não há resgate. Se ele não fizesse isso, está escrito em Levítico: olha, a vida no sangue, a vida do sangue, o sangue é a vida. Ele foi e derramou sua vida, derramou seu sangue precioso. Ele disse: ninguém tem poder de tirar minha vida, eu tenho poder de dar a minha vida e tornar a tomá-la. E assim ele o fez. Ele deixou bem claro que nenhum daqueles por quem ele morreu vai se perder. Eu vou parar aqui, não dá para seguir mais, o tempo já estourou, quer dizer, não estourou ainda, mas está quase. Na quinta que vem a gente continua, e eu quero explicar sobre algumas coisas que ficaram, que se eu ficar falando, eu vou ficar mais 1 hora, mais ou menos aqui. Amados, que você entenda que a expiação de Cristo na cruz, ela é eficaz, porque em Cristo morreu, eficazmente ele terá a sua salvação. Não sei em que dia, não sei em que hora, não sei em que ano, mas ele vai chegar a Cristo. Nenhuma das ovelhas do Senhor vai se perder. Nenhuma. Outra coisa, nós temos que pregar. Será que fulano não é? Será que não tem que estar preocupado com isso? Engana-se quem pensa que quem é reformado não evangeliza. Engana-se muito, né, meu filho? Engana-se muito. Nós pregamos, anunciamos e falamos, porque nós não sabemos, só quem sabe é o Senhor. Que o Senhor nos dê graça para seguirmos firmes em sua presença, louvando o seu nome santo pela eleição e pela expiação eficaz na cruz do Calvário.